Você aí já se sentiu que tem um chamado para liderar, mas que ainda não está pronto? Será que a liderança nasce com a gente? Ou ainda ela pode ser desenvolvida ao longo da nossa vida? E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 7 aprendizados transformadores desse livro aqui, ó. A Formação de um Líder, de Joyce Meyer. Essa obra, ela me ensinou muito que a liderança, ela não é só sobre posição, mas é um processo de crescimento, é um desenvolvimento. Envolve desafios e isso refina o seu caráter. Então, se você que está aí quer entender como se tornar um líder de verdade, fortalecendo o propósito e impactando as pessoas que estão aí ao seu redor, fica comigo até o final. Ai, claro, já aproveita para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse, que transformam a mentalidade. Bora lá? Então, esse livro aqui, ó, quando eu comecei a ler, é um livro que não é tão pequeno, ele tem um tamanho relativamente grande, digamos assim. Esse livro, ele é para quem quer crescer em aspectos de liderança. Podem ser na sua vida pessoal, no trabalho, ou se você é uma pessoa cristã, no seu ministério. Joyce Meyer, que é a autora, ela compartilhou aqui nesse livro a jornada dela, e com isso ela veio mostrando que ser um líder envolve muito mais do que dar ordens, faça isso ou faça aquilo, e muito mais sobre caráter, servir e sobre ser uma pessoa resiliente. A autora aqui, ela ensinou um princípio: Deus nos prepara antes de nos posicionar. E que todos os desafios que a gente está enfrentando nos dias atuais são parte dessa jornada de crescimento para a liderança. E se você escutou eu falar sobre isso e pensou, eu não sou religioso, eu não sou cristão, não quero entender sobre isso, não é motivo para você deixar de assistir esse vídeo, porque independente de credo, independente daquilo que você acredita como crença na área religiosa, você tem aqui um material muito rico sobre liderança. Líder não é só aquele que tem uma multidão gigantesca à sua volta. Você começa a ser líder de si mesmo. Então vamos lá, os 7 aprendizados que eu separei aqui, ó, a partir desse livro. O primeiro deles, e um dos mais importantes, foi o que eu obtive aqui no capítulo 1. Logo de cara, fala sobre o processo da formação de um líder. Muitas pessoas querem liderar, com certeza. Mas você sabe quantos estão ansiosos ou querem passar pelo processo de transformação e de formação? A autora, ela vai explicando ao longo das páginas que Deus, ele não coloca um líder no topo sem antes preparar as bases. E que bases será que são essas? O crescimento de um líder acontece nos bastidores, aonde ninguém vê. É naquela hora que existe a expressão a mãe, o filho chora e a mãe não vê. São as experiências mais difíceis, são as frustrações, são os testes que moldam o que está aqui dentro, que é o nosso caráter. Se você não está disposto a ser fiel no pouco, então talvez você também não esteja disposto a ser fiel no muito. Se você quer realmente ser moldado para ser um grande líder, você precisa primeiro aprender a ser um grande seguidor. Agora, seguidor de quem? O próximo insight fica no capítulo 2. O título do capítulo é Desenvolva seu potencial. Nunca se inicia um processo pela etapa final. E nesse capítulo, a Joyce Meyer, que é a autora desse livro, ela ensina que não basta você ter talentos ou ainda ter habilidades, porque o coração do líder é o que realmente faz a diferença. Se o seu coração for um coração que está contaminado por orgulho, por uma ambição egoísta ou por uma necessidade de aprovação, eu quero fazer para ser visto, eu quero que saibam que fui eu, a sua liderança não será saudável. Por outro lado, o líder que age com humildade, com paciência, com amor, é alguém que inspira as outras pessoas. Deus não vai escolher líderes perfeitos, é uma das frases que ela coloca aqui nesse livro. Mas Deus escolhe sim líderes que são ensináveis. Grave essa palavra, você que tem buscado aprimorar os seus conhecimentos, lapidar o que você sabe sobre liderança. Um bom líder é aquele que tem um coração ensinável. Se esse aprendizado até aqui já está fazendo sentido para você, não esqueça.
clica no botão aqui abaixo e curta esse vídeo. O terceiro insight é sobre você ser testado no processo. Esse livro ele é separado em 3 partes e cada uma dessas partes ela vai trazendo formas de compreensão sobre a liderança. Ser testado no processo é algo que naturalmente não é a nossa escolha. Acredito que a maior parte das pessoas, e eu me coloco nesse grupo, não quero ser testada nas coisas difíceis, mas ser testada nas coisas fáceis, será que faz parte do processo? Você já se perguntou por que, quando alguém decide crescer, a vida de repente parece que fica mais difícil? A autora explica esse conceito. Deus testa o nosso coração antes de nos levar para o próximo nível. Os desafios e as dificuldades não vêm com o objetivo de destruir ninguém. O objetivo é fortalecer, lapidar, moldar essa pessoa. Se a gente quer realmente ser líder, precisamos aprender a passar por provações com paciência, sem desistir. Mas não é só sobre não desistir. Sem desistir e sem reclamar. Você dá conta de fazer isso? Nenhum líder é promovido antes de ser testado no deserto. Então, se você está fugindo de desertos, talvez você esteja fugindo da sua grande promoção como líder. O quarto aprendizado importante para mim, e eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, a importância da disciplina e da consistência. A autora ela fala sobre a disciplina e consistência de uma forma fantástica na minha visão de mundo. Um líder não pode depender de motivação. O seu liderado talvez seja uma pessoa que precisa de motivação. Você não é essa pessoa. O líder precisa aprender a ser disciplinado, mesmo quando não sente vontade. Se queremos liderar bem, precisamos aprender a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não é conveniente ou ainda quando não é confortável. A disciplina, com certeza, fatalmente te levará a lugares onde o talento sozinho não consegue sustentar. Deus honra pessoas que fazem com excelência aquilo que talvez ninguém esteja vendo. Não é só no palco o seu reconhecimento. O seu reconhecimento é com aquilo que precisa ser feito. O quinto aprendizado aqui desse livro que eu anotei e grifei bastante é uma frase que é a seguinte, ó: liderar é amar as pessoas o suficiente para ajudá-las a crescer. Amar as pessoas a tal ponto que você construa bases para que ela possa crescer de forma saudável. Uma das maiores lições que esse livro traz é que para ser livre, você não precisa ou não deve estar focado em status ou em ser uma autoridade, mas o seu olhar deve estar voltado ao serviço. E claro que, como uma autora cristã, ela traz por referência a pessoa que andou na terra, que foi o maior exemplo de servir, que foi Jesus Cristo. Ela traz Jesus Cristo como exemplo, dizendo que ele foi o maior líder servidor. E quantas pessoas o imitam, acompanham e modelam até os dias de hoje. Então, se você quer ser um grande líder, deve se perguntar: como eu posso servir melhor as pessoas que hoje estão ao meu redor? Você tem servido as pessoas? Ou você tem sido aquele líder que aponta o que precisa ser feito e acha que só deve ser executado e ponto final? Coloque uma reflexão em cima disso. Eu pensei bastante nesse assunto durante a leitura desse livro. Sexto insight do livro A Formação de um Líder. A paciência é fundamental na liderança. Ser um líder exige que você desenvolva as suas habilidades de paciência, meu amigo e minha amiga. Nós estamos na época, na era do resultado rápido. Tudo urgente para ontem. Mas a autora ela ensina que tudo que é duradouro, aquilo que é durável, leva tempo para ser construído. Um líder que não aprende a esperar o tempo certo para tomar decisões que são às vezes precipitadas e com isso prejudicar a sua própria jornada, prejudicar os seus colaboradores, as pessoas que estão sendo lideradas por ele. Confie no processo.
Você decidiu, é naquela direção que você está indo? Confia, permanece. Se você estiver sendo preparado agora, se você está passando agora por uma situação que parece socorro, Deus, e agora? Aceite esse tempo como uma fase que é essencial no seu crescimento. E se lembre que a paciência transforma os desafios em oportunidades de crescimento. Se desesperar, não vai fazer você enxergar o que precisa ser feito. Paciência e olhar estratégico de um líder transformam desafios em oportunidades de crescimento. E o último aprendizado aqui, são muitos, muitos além de 7, mas como um conceito aqui desse canal, eu foco em 7 aprendizados em cada livro para compartilhar com vocês. Esses aprendizados são os que eu trago para minha vida, então eu decidi trazer aqui no canal para que isso multiplique e mais pessoas possam fazer uso disso também. O exemplo é a melhor forma de liderar, é o 7º aprendizado. Com certeza você já ouviu falar a frase: não faça o que eu faço, mas faça o que eu falo. Ou não faça o que eu falo, mas faça o que eu faço. Como assim? Um bom líder, ele lidera mesmo sem precisar falar. No final das contas, ninguém segue palavras vazias. As pessoas, senhoras e senhores, seguem exemplos. É aquilo que você faz. Uma vez? Não. Constantemente, repetidamente, várias vezes, quantas vezes forem necessários. Se queremos ser líderes eficazes, nós precisamos, antes de tudo, viver aquilo que a gente ensina. Você não vai num nutricionista que está absurdamente acima do peso. Você não consulta com um personal trainer que não cuide do seu próprio corpo. Você vai esperar que as pessoas que estão sendo lideradas por você sigam apenas aquilo que você diz para fazer se você não está fazendo? O exemplo é o que faz a diferença entre um líder que é respeitado e um líder que é ignorado. Se você tem vivido essa experiência de ser ignorado pelos seus liderados, se pergunte aí agora, um minuto de pausa nesse vídeo. Eu estou vivendo realmente aquilo que eu ensino? Eu realmente aquilo que eu falo é o que eu vivo? Mesmo quando ninguém está olhando? Seja o líder que você gostaria de seguir. Se você é essa pessoa, volta no passo anterior, tenha paciência, que as coisas acontecem no tempo certo. Se esse aprendizado fez sentido para você, lembre-se de se inscrever aqui no canal. Você receberá muitas outras vezes 7 aprendizados da leitura dos livros diários, semanais, mensais e anuais que eu faço ao longo aqui da minha jornada. Eu já fui uma pessoa de leitura mediana. Hoje eu posso dizer para vocês que a minha meta é bem alta, o meu objetivo de leitura é bem alto. A quantidade de livros que eu leio mensalmente e ao ano são bem altos, porque eu gosto de aprender com outras pessoas. E se eu não posso hoje ser mentorada diretamente por essa autora, eu posso ser mentorada diretamente pela obra que ela escreveu. Então, um grande resumo aqui para finalizar esse vídeo. A formação de um líder ensina que a liderança é um processo que exige humildade, disciplina e exige paciência. Se você sente aí no seu coração que você é uma daquelas pessoas, assim como eu me vejo, que nasceu para liderar, se lembre, Deus está preparando algo para você. Aquilo que Ele já tem preparado, existe um processo para acontecer. Aplique esses ensinamentos aí no seu dia a dia, nas suas ações diárias e veja a sua liderança crescer. Esses foram os 7 dos muitos aprendizados que eu obtive no livro A Formação de um Líder, de Joyce Meyer. Se você gostou desse conteúdo, recomendo, obviamente, que você leia esse livro completo. Se não for possível, escute mais do que uma vez um audiobook, porque uma vez